Olá, meus irmãos, minhas irmãs, santa noite! Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de formação geral. Dando continuidade ao tema saúde, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da saúde corporal. Eu me chamo Cássia de Maria, sou membro ativo nível 1 da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, na missão de Santa Cruz, aqui no Rio Grande do Norte. Mas antes de darmos início de fato à nossa formação, que possamos pedir a luz do Espírito Santo sobre cada um de nós nessa noite, que Ele venha nos guiar, nos conduzir, nos instruir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, conforme nós estávamos vendo algumas semanas atrás, vimos a saúde num contexto geral, depois a saúde mental e hoje nós veremos a saúde corporal, que a glória de Deus se manifeste na saúde corporal. Temos aí, o artigo sobre saúde, baseado no livro Que o Rei se Encante com Vossa Beleza, de autoria do nosso fundador César Mariano. Então, meus irmãos, eu já quero começar fazendo com que cada um de vocês comecem a refletir, comecem a pensar um pouco. O que significa ter saúde? Quando nós dizemos que determinada pessoa é boa de saúde, o que é que a gente quer dizer com isso? O que é que nos remete essa pergunta? Então, a Organização Mundial da Saúde, em 1946, definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como a ausência de doença ou enfermidade. Percebam, um completo bem-estar físico, mental e social. Tenham atenção a isso porque nós vamos falar muito ao decorrer desta formação. Então, vamos lá. Sabendo que a saúde é essa plenitude, segundo a OMS, esse equilíbrio entre a saúde física, a saúde mental e o convívio social. Eu trago para vocês essa passagem bíblica no Evangelho de São João, no capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vejam só, meus irmãos, Cristo nos garante essa vida em abundância, essa vida plena. Ou seja, um equilíbrio entre a saúde corporal, a saúde mental e o aspecto social, o nosso contexto social, nós só vamos, de fato, encontrar em Jesus, atrelado à pessoa de Cristo. Nós que somos católicos, nós que somos Fraternidade e Discípulos da Mãe de Deus, nós precisamos entender isso, que esse equilíbrio que nós procuramos na nossa saúde, nós vamos encontrar aí atrelado à pessoa de Cristo, em Cristo, na verdade. Vejam só, no nosso livro, nós temos a seguinte afirmação: eis nossa certeza, Jesus Cristo, o centro de nossa fé e de nossa religião, cura-nos e envia-nos a curar. Percebam a importância que é o cultivo de uma boa saúde. Nós, quando nos consagramos, nós entregamos tudo à Nossa Senhora. E é claro que nós entregamos também o nosso corpo, com tudo o que ele é. Com a saúde, com os dons, mas também com a doença, com algumas impurezas. E Nossa Senhora nos dá a graça de transformar essa realidade, mas também requer de nós empenho, dedicação. Então é preciso que nós façamos
que nós tenhamos atenção, na verdade, a essa passagem bíblica e façamos dela a nossa vida. Que essa vida que Cristo nos oferece em abundância, em plenitude, seja percebida também na nossa saúde, para que essa glória de Deus se manifeste também através da nossa saúde. E aí eu já trago para vocês um conceito, né, de qualidade de vida, que é o que nós tanto ouvimos falar hoje em dia. O termo qualidade de vida está na moda, digamos assim, não é? Nós ouvimos falar muito. As pessoas têm se preocupado um pouco mais em ter qualidade de vida, em adquirir essa qualidade de vida para que possam viver mais tempo, que possam viver melhor também. E aí eu retomo essa passagem bíblica. Percebamos que Cristo nos oferta uma vida em abundância. Não é uma vida qualquer, não é uma vida de qualquer forma, mas é uma vida em plenitude. E aí, sobre a qualidade de vida, nós trazemos o conceito de saúde nos 3 aspectos, né? No aspecto da mente, que é a saúde mental, nós colocamos também aqui a saúde espiritual. No aspecto do corpo, esta saúde corporal, que aí entra também a saúde nutricional e a saúde sexual, nós veremos em outras formações. E o contexto social, para que nós possamos perceber a importância do contexto social para a nossa saúde. Muitas pessoas nem levam isso em consideração, mas a gente precisa perceber que é importante também para a nossa saúde física o contexto social no qual nós estamos inseridos. Então, vejam só, essa qualidade de vida nós estamos tentando buscar, que seria aí esse equilíbrio entre a mente, o corpo e a nossa vida social, tá certo? Então, vejam, para se conseguir um bem-estar mental, nós já vimos aí ao longo das formações, né, que é preciso nós nos preocuparmos com o nosso emocional, para que essa saúde mental ela esteja em dias, digamos assim. Então, manter o equilíbrio do estresse, não se estressar com coisas pequenas, manter atitudes positivas, evitar os sentimentos ruins, perceber aquilo que nos faz bem, manter uma vida de oração, né, que também nos auxilia na nossa saúde mental e aí na nossa saúde corporal, nesse equilíbrio em perceber o que é que está acontecendo com o nosso corpo, né? O nosso corpo muitas vezes ele dá sinais quando nós estamos adoecendo, quando está necessitando de uma atenção. Então, a prática da atividade física, estar ativo é muito importante para essa nossa saúde corporal. Não há idade para praticar atividade física. O que você pode fazer é procurar uma atividade física que se adeque à sua realidade, ao seu contexto de vida. Então, procurar essa atividade e, quem sabe, junto com essa atividade física, que ela possa ser prazerosa, que seja algo que você goste de fazer. Porque aí você vai sentir cada vez mais a necessidade de fazer, a vontade de fazer. Então, dificilmente você vai parar. Então, é preciso termos isso em mente, que buscar essa atividade, sair do sedentarismo, não é? E ter atenção também à nossa alimentação. Tudo que nós ingerimos, de alguma forma, chega no nosso corpo para nos nutrir ou para nos inflamar. Então, é preciso ter atenção àquilo que nós estamos consumindo. Qual é o tipo de alimento? O que é que eu estou procurando comer no meu dia a dia? Para que eu possa, de fato, conseguir essa melhoria na qualidade de vida no aspecto corporal. E aí também ter atenção ao contexto social. O bem-estar social diz respeito às relações que nós temos com as outras pessoas. Então, para estar bem socialmente, é preciso manter boas relações
com a família, no ambiente de trabalho, na sociedade em geral, com os membros da comunidade. Nós que fazemos parte de uma comunidade católica, nós precisamos ter uma boa convivência com todos os membros. Então, ser feliz, estar feliz, né? Se colocar com gratidão na vida, sempre, a todo instante. Então, para ter saúde é fundamental nós nos atermos a cada uma desses aspectos da saúde e tentar manter esse equilíbrio entre eles. Claro que não é fácil. Às vezes a gente está muito bem no nosso corpo, mas a nossa mente está padecendo, né? Às vezes a gente está muito bem dos dois, mas, sei lá, no nosso contexto social, a gente não se sente bem naquela realidade em que a gente está inserida, às vezes no ambiente de trabalho, mas é preciso fazer um esforço para tentar equilibrar. Mas, como já falei, né, como já citei antes, esse equilíbrio nós só vamos encontrar, nós que somos cristãos, nós católicos, nós vamos encontrar em Jesus Cristo, porque é Ele quem nos oferta essa vida verdadeira, essa vida em abundância. Nós precisamos sim fazer a nossa parte. Nós precisamos nos empenhar em manter esse corpo que Deus nos ofertou de forma plena, de forma saudável. Até porque quando nós ofertamos todo o nosso ser, todo o nosso corpo, né, tudo que nós somos e tudo que nós temos a Nossa Senhora, nós ofertamos também a nossa saúde. E é preciso cuidar bem desse corpo que é templo do Espírito Santo, até mesmo para que nós possamos executar as nossas atividades em prol do Evangelho, em prol da Virgem Maria, nessa nossa prática de vida, né? A qual Nossa Senhora nos confiou, a qual o próprio Cristo nos convidou. Então, nós temos que pensar nisso. Lá no nosso artigo também, há uma citação do professor Plínio Correia a respeito, né, um comentário dele a respeito do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. E ele diz assim: está disposto a tudo quanto for necessário para que Nossa Senhora seja servida, isto é, verdadeiramente dar o nosso corpo a Maria Santíssima. Devemos ter a disposição de aceitar, caso Nossa Senhora o prefira, a feiura, a beleza, a doença, a saúde, e aceitar que venha a enfermidade sobre nós. Para isto, expiarmos pela Santa Igreja. Não devemos, é claro, fazer oferecimentos imprudentes, mas ter esse ânimo. Nosso corpo deve estar à disposição de Nossa Senhora e nossas palavras para com ela devem ser as suas por ocasião da anunciação. Faça-se em cada um de nós segundo a palavra de Deus. O que ela quiser a nosso respeito, desde já, está oferecido, na medida das forças que ela mesma nos dá. Ou seja, ter disposição para servir a Nossa Senhora. E essa disposição requer de nós um empenho por uma qualidade de vida, por uma saúde. Lá também no nosso livro, eu citei agora há pouco, né? Que Jesus nos cura e nos faz curar também outras pessoas. Então, muitas vezes, nós precisamos estar bem, e aí nós, né, devemos cultivar isso na nossa vida. Como é esse estar bem, como é esse equilíbrio, né, de acordo com cada realidade. A minha realidade certamente não é a de muitos de vocês, mas eu preciso me adequar, me instaurar nessa minha realidade e procurar fazer aquilo que está ao meu alcance, aquilo que me convém. Para quê? Para que eu possa ter essa qualidade de vida, essa melhoria de vida, buscar essa saúde para bem servir, melhor servir a Santíssima Virgem. Então, é necessário. E como eu estava falando, né? Até mesmo para servir e curar os outros. Quantas pessoas na nossa família mesmo podem depender de nós, né? Então, nós necessitamos também estar bem para melhor servir.
Então, dando continuidade, eu trago também aqui uma citação do catecismo, do nosso catecismo, né, da Igreja Católica. Frequentemente, Jesus pede aos doentes que acreditem. Serve-se de sinais para curar, saliva e imposição das mãos, lodo e lavagem. Por seu lado, os doentes procuram tocar-lhe, porque saía dele uma força que a todos curava. Por isso, nos sacramentos, Cristo continua a tocar-nos para nos curar. Meus irmãos, mais uma vez eu retomo a fala do nosso fundador neste livro, né? Jesus Cristo, o centro de nossa fé e de nossa religião, cura-nos e envia-nos a curar. Veja a importância e a preocupação da nossa igreja com todos os aspectos do ser humano, inclusive com a saúde, até porque Cristo, em sua vida terrena, fez muitos milagres. E entre os muitos milagres que Jesus fez, haviam muitas curas físicas, né? Nós vemos isso o tempo todo na palavra, nas Sagradas Escrituras. Mas Jesus não deixa de curar porque não está mais aqui na terra, né? Em seu corpo, como esteve outrora. Mas Cristo está presente nos sacramentos. Então, a igreja nos oferece os sacramentos também como fonte de cura. Nós precisamos levar isso em consideração. Isso é muito importante. Percebam, numa confissão, há um poder extraordinário de perdão que pode curar doenças físicas. O toque na Santa Eucaristia, quantas pessoas nós já ouvimos testemunhos de inúmeras pessoas que através de um momento de adoração tocaram ali o Santíssimo e tiveram suas curas físicas, curas psicológicas. Então, a igreja nos oferta e veja também a preocupação da nossa comunidade com todos os aspectos, né, da nossa vida, da vida dos seus filhos. Nós vamos ver aqui um pouquinho mais à frente, quando lá no livro o nosso fundador teve a preocupação, né, de apresentar para nós as virtudes, e aí em contraponto a essas virtudes nós já conhecemos, né, nós já sabemos que há um vício. E vejam só, olhe que riqueza a nossa comunidade nos oferta, como já falei, nos diversos aspectos da nossa vida. Nós podemos perceber a preocupação com aquilo que é espiritual, né? A preocupação com a alma dos seus filhos, mas também há a preocupação com o corpo, que esse corpo que serve a Nossa Senhora, né? Esse corpo que também já foi entregue à Virgem Maria. Então vejam só, para cada virtude que nós deixamos muitas vezes de praticar, e aí abrimos espaços para o vício, nós, às vezes, sem perceber, e depois é que, né, a ficha cai, como se diz, é que vamos entender que algumas doenças podem vir por meio desses vícios. Então vejam só, o orgulho, por exemplo, quando ao invés de praticarmos a profunda humildade, de sermos de fato humildes, nós abrimos espaço para o orgulho e deixamos que ele habite em nós. O que é que acontece? Desse orgulho pode surgir doenças como a arritmia, um AVC, uma hipertensão. Assim como a tristeza, né, quando nós damos espaço, quando nós não lutamos contra isso, quando nós deixamos de cultivar a virtude, olha aí a importância do PHS, né, no nosso dia a dia, até para a nossa saúde corporal. Quando nós deixamos de viver essa virtude e abrimos espaço para esse vício, nós podemos adquirir aí uma ansiedade, um pânico, uma dependência química, uma depressão e até mesmo infecções. Percebam aí, por exemplo, quanto ao vício da luxúria. Quando nós damos espaço, o que é que pode acontecer? Nós podemos aí adquirir doenças
sexualmente transmissíveis, a AIDS, a sífilis, um HPV. Então, vejam só como é importante para a nossa vida nós praticarmos o PHS, nós nos esforçarmos para a prática do PHS no nosso dia a dia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, percebam, Cristo, vou retomar aí um pouquinho, é aquele que nos oferta essa vida em abundância. Mas é preciso também que cada um de nós faça a sua parte, se esforce para adquirir, né, uma qualidade de vida. Então, se para você hoje, você que está aí me ouvindo, pense um pouquinho, o que é que eu estou fazendo, quais são as ações que eu estou cometendo, que ao invés de trazerem para mim a qualidade de vida, estão fazendo um processo contrário. Eu estou adoecendo, eu estou perdendo essa qualidade de vida e, consequentemente, será muito mais difícil, talvez, para mim, servir a Virgem Maria, porque eu não estou preocupada em adquirir uma qualidade de vida. Então, eu não me preocupo com a minha alimentação, eu não me preocupo em fazer uma atividade física, eu prefiro o sedentarismo. Eu não me preocupo nem com as relações que eu mantenho, né, no meu trabalho, na comunidade, com as outras pessoas. Então, pare um pouquinho nesse instante e pense quais são as ações que você anda cometendo hoje que lá na frente pode ser que prejudique muito mais a sua saúde corporal. Então, façamos esse exame de consciência, comecemos a pensar um pouquinho a respeito disso, né? Eu partilhava, né, com meu esposo, antes de iniciar esta formação, da alegria que foi na nossa vida. Claro, na hora a gente fica um pouquinho impactado, mas depois vai caindo a ficha e a gente vai percebendo a mão de Deus em tudo, né? Então, um breve testemunho, uma partilha para vocês. Eu precisei ir a um determinado médico e meu esposo me acompanhou, né, nessa consulta. E lá, ela orientava dessa mudança de vida. Então, assim, eu estava sem praticar nenhum tipo de atividade física. A minha alimentação era a pior possível, assim, na questão da qualidade dos alimentos que eu ingeria. E o que eu fui orientada naquele momento é que eu precisava mudar totalmente os meus hábitos de vida, se eu quisesse realizar aquilo que eu estava buscando lá naquela consulta. Então, para que algo acontecesse, eu precisava mudar as minhas condutas, né? E aí, quando a médica diz assim, a responsabilidade é sua, então pesa muito mais, né? E aí, olhem a importância, ficou muito forte isso no meu coração, no coração do meu esposo. Ela de repente viu o nosso sinal e olhou para nós dois, uma médica também extremamente católica, e disse assim, eu estou vendo que vocês são cristãos. E olhe, Cristo lá no Evangelho, ele diz que veio para nos dar vida e uma vida em abundância. Então você precisa honrar isso que Cristo lhe disse. Isso que Cristo nos diz. Então, quando você deixa de cuidar da sua saúde, quando você abre mão desses cuidados e opta por outras coisas que vão prejudicar a sua saúde, olha, você está indo contra o Evangelho, você não está acatando aquilo que o Senhor colocou, essa vida em abundância que Ele te oferta, porque você também precisa fazer a sua parte. Então, aquilo ali para mim foi assim um estalo, foi o que virou a chave ali para que eu mudasse os hábitos da minha vida, né? Os meus hábitos. Então, assim, a partir dali eu comecei a refletir, eu saí de lá pensando muito a respeito disso. O Senhor nos oferta um corpo para que nós possamos servi-lo com este corpo que Ele nos oferta. Então, para que eu possa, e isso é presente dele para nós, a vida é um presente de Deus para cada um de nós. Então, o que é que eu estou fazendo com esse presente que o Senhor está me ofertando? Como é que eu estou cuidando? Como é que eu estou cuidando desse corpo que é templo do Espírito Santo,
dessa vida que o Senhor me deu e que foi ofertada na cruz pelo seu próprio sangue, e o que é que eu estou fazendo com ele? Então ali eu saí refletindo muito a respeito. E de lá eu comecei, né, a me esforçar e tentar mudar os meus hábitos. Não tem sido fácil, mas eu tenho que manter esse esforço, né? Então, diariamente eu estou acordando mais cedo do que o que eu acordava para poder praticar uma atividade física. Aos poucos eu estou mudando a minha alimentação, porque eu sei que isso vai ser importante para a minha saúde e até mesmo para o meu serviço, para a oferta que eu fiz a Deus. Então, vejam, os frutos desta consulta, os frutos dessa mudança de vida, eu já estou começando a colher. E eu sei que colherei ainda mais, porque é Cristo mesmo que nos garante. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, meus irmãos, reflitam também um pouco a respeito, né? Eu espero que esse testemunho sirva também para dar esse estalo também na sua mente, fazer girar essa chavezinha que está aí parada, para que você transforme, para que você mude alguns dos seus hábitos, tá bom? Então vamos lá, dando continuidade. Nós precisamos nos preocupar quanto à prevenção. Então, tem alguns cuidados que vão facilitar aí para nós essa qualidade de vida e que vão nos auxiliar muito. Então, por exemplo, beber no mínimo 2 litros de água. Há aí, segundo os nutricionistas, né, um cálculozinho onde nós fazemos para saber exatamente o mínimo de quantidade de água que cada pessoa deve beber, né, de acordo com a sua faixa etária. As crianças, os jovens, adultos e os idosos. Mas o importante é nós mantermos esse hábito do consumo de água. Dormir bem. O sono, nós percebemos isso até quando nós temos uma noite mal dormida, né? No dia seguinte, nós percebemos o cansaço, não acordamos tão bem. Então, vejam só, é preciso cultivar aí uma boa noite de sono, dormir bem. Então, se você não consegue dormir bem, procure ver se há algum hábito que você está colocando aí na sua vida e que está provocando essa insônia, não é? Às vezes é o uso do celular até tarde, ou do computador. Então, vamos ver aí o que é que pode ser feito para melhorar essa qualidade do sono. Fazer exercícios físicos, a gente já falou muito a respeito. Cuidar da alimentação, e aí esse é um ponto importantíssimo. Fazer exames regularmente, né, para acompanhar, para ver aí, tem algumas doenças que chegam e não dão sinais tão claros. Então, é preciso que a gente faça aí esses exames para que possamos acompanhar a nossa saúde. Evitar açúcar. E aí eu já também coloco evitar o sal também em excesso. Pode provocar aí mais à frente algumas doenças que certamente nós não queremos. Evitar hábitos prejudiciais como o excesso de álcool, o excesso também aí do fumo, o fumo, né? Não o excesso, o fumo em si. É preciso que a gente tire isso da nossa vida, quem tem esse hábito, quem não tem, que não possa chegar um dia a cometê-lo, não é? Então, são hábitos que são prejudiciais aí para a nossa saúde corporal. Evite trabalhar em excesso. Há um tempo para cada coisa, não é? Então, há um tempo também para o trabalho, como também há um tempo para o descanso. Eu já entro aí no outro ponto. Dedicar um tempo ao lazer e à diversão. A passar momentos com a sua família, com as pessoas que você ama, com os irmãos de comunidade. Então, isso é importante também. Vejam que naquele aspecto, né, de saúde no geral, né, no mental, corporal e no contexto social, veja aí a importância de mantermos o lazer e mantermos a diversão.
reflita sobre as suas ações, aquilo que eu falei anteriormente, né? Perceber quais são as ações que eu ando cometendo e que prejudicam de alguma forma a minha saúde, seja no aspecto mental, seja no aspecto corporal e até mesmo nesse contexto social em que eu estou inserida. Será que tem alguma ação que eu estou fazendo e que está comprometendo a minha saúde? Então vamos parar também para pensar um pouquinho a respeito. E aí fica para nós a pergunta: qual é o segredo então de uma boa saúde? Como é que nós podemos de fato adquirir uma boa saúde? Se a OMS diz para nós, né, que é esse equilíbrio entre o aspecto físico, mental e social, mas aí como é que eu consigo esse equilíbrio? O que é que eu vou fazer? Acredito que a resposta eu já falei aí ao longo dessa formação, não é? Mas vamos ver um pouquinho à frente. Como consagrados, como é que eu posso conseguir, como é que eu posso adquirir aí uma boa saúde? Uma vida virtuosa como consagrado a Nossa Senhora, que pratica a vivência de uma fé viva, uma mortificação universal e doçura angélica, por exemplo, é um eficaz terapêutico contra as doenças corporais aqui elencadas. Recorramos à Virgem Maria para que ela nos conduza ao encontro de Jesus, fonte de toda saúde. César Mariano. Então, a resposta nós já temos, né, meus irmãos? Deixar-se guiar pelo Espírito Santo aos moldes da Virgem Maria. Ou seja, viver como Nossa Senhora viveu, procurar resplandecer as virtudes da Virgem Maria, procurar viver aos moldes de Nossa Senhora, que nos conduz a Cristo, a fonte de toda a saúde. Então, o segredo para ter uma boa saúde nós já temos. Nós precisamos agora cultivar. Então, vejam aí, né, o quanto a nossa fraternidade, a nossa comunidade nos oferta, quão grandes são as virtudes que nós podemos aprender de Nossa Senhora. Então, meus irmãos e minhas irmãs, fica aí essa reflexão para essa noite. Ainda vamos dar continuidade sobre o tema saúde, mas eu espero ter contribuído e coloco os méritos dessa formação sob os cuidados, sob a proteção, nas mãos da Virgem Maria. Peço que você reze comigo agora uma Ave Maria, entregando tudo isso à Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, tenham todos uma santa noite e até a próxima.